o tempo da expulsão. E tem pessoas aqui que estão em casulos e já está no tempo da expulsão. Deus está expulsando de dentro do casulo. A borboleta ela não pode ficar dentro do casulo quando chega o tempo dela sair, não. Porque se ela não sair, ela morre. E o Senhor está dizendo, ei, chegou o tempo de você voar livremente. Chegou o tempo de você, aleluia, sair do chão. Eu não te chamei para rastejar. A lagarta é só um processo. Mas depois vem a transformação. E eu quero transformar você. Aleluia. Eu quero transformar você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele expulsa Isaac. E em Gênesis 26, 17, diz assim, e Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Aleluia. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tampado. Depois da sua morte, Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Você vê que os filisteus, eles fecham os poços. Tem gente que não vai cavar, mas vai querer fechar. Tem gente que vai querer o que é teu, mas não vai querer ter o trabalho de abrir. Porque vocês notarem dentro do texto, diz que ele vai abrir os poços. Os poços que era de quem? Do seu pai. Ele coloca, nomeia os mesmos nomes. Só que o que acontece? Acontece que ao abrir, houve contenda, houve discussão. Porque tem pessoas que são assim, elas querem fechar o que foi aberto, não querem abrir, mas quando estão abertos, elas querem tomar. Só que o que Isaac possuía na mão dele era algo muito grande. Então, independente, aleluia, do que os contendeiros, aquelas pessoas que gostam de fazer inimizades, independente dos invejosos, o que Deus tinha para Isaac, o Senhor iria entregar a ele. Então Isaac, ele decide deixar os poços. E muitas das vezes, nós temos que ter coragem para deixar aquilo que não serve mais para nós. O que Deus tinha para Isaac não era algo que era do pai dele, era algo que Deus queria dar para ele, era algo novo. Muitas das vezes nós estamos indo desentulhar poços antigos, sendo que Deus quer nos dar o quê? Poços novos. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos indo no poço que Deus não quer que nós vamos. E por causa de não ouvir a voz de Deus, nós acabamos entrando dentro de situações. Porque o primeiro poço que ele foi abrir deu errado. Se deu errado, ele foi tentar abrir outro. Deu errado de novo. Por quê? Porque não era aquela direção. A direção que Deus tinha para ele era outra, totalmente diferente. E o Senhor manda dizer para ti, a direção que eu tenho para você é totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, no versículo 22, Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Aleluia. Agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade.
Você vê que o que Deus tinha para entregar a ele era algo totalmente inédito. Era algo totalmente novo. E muitas das vezes, por insistir naquilo que Deus não quer para nós acabamos arrumando situações. O Senhor queria dar um poço em um lugar espaçoso, grande. E muitas das vezes, nós ficamos apegados às coisas pequenas. Só que nós vemos Isaac indo na direção de Deus. Ele não ligou em abandonar os 2 poços que teve discussão e inimizade. Porque ele sabia que ele carregava a promessa. E se você carrega, o que Deus deu a você não é o lugar. Aleluia. O que Deus deu a você está em você. Aleluia. Então, aonde ele, aleluia, abrisse, Deus faria ele prosperar. Aleluia. Deus faria, aleluia, ele crescer. E eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Não perca tempo, aleluia, com aqueles que têm inveja. Não perca tempo, aleluia, com aqueles que não sabem o que você carrega. Porque quem foi discutir, trazer inimizade, que foram os pastores de Gerar, não sabia o que Isaac carregava. Então você sabe o que você carrega. Isaac não perde tempo. Aleluia. Mas ele prossegue. Porque tem muita gente parando porque está perdendo tempo. Mas a ordem do Senhor para ti hoje, aleluia, é prossiga. Não perca tempo com quem, aleluia, quer que você perda tempo. Você não tem tempo para perder. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu te dei as ferramentas na tua mão. Eu coloquei diante de ti. E as minhas bênçãos te acompanharão. E elas te seguirão. Aleluia. Diz o Senhor. E vai haver a prosperidade. Aleluia. Aonde Ele te colocar. Independente aonde for o lugar. Porque quem carrega é você. Aleluia. Sempre vai ter inveja. Sempre vai ter levante. Sempre vai ter gente tentando parar. Sempre vai ter, aleluia, gente querendo atravessar no seu caminho. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é contigo. E se Ele é contigo, você não pode temer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.